Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriele, sou aluna da Medicina Veterinária e eu vou abordar para vocês sobre a disciplina de melhoramento. Nessa primeira aula, eu vou especificamente falar de uma particularidade no estudo de genética de populações que é o equilíbrio de Hardy-Ember, tá? Que são dois cientistas que estudaram tal teorema e eu vou exemplificar para vocês. O que seria o melhoramento, tá? O melhoramento é uma disciplina, tá? Que é um estudo científico que vai possibilitar o melhoramento de determinada característica de um animal, tá? Ao longo aí da sua geração. Ou seja, eu tinha uma determinada característica de uma galinha, por exemplo, e eu vou aumentar, de acordo com o melhoramento, por meio de técnicas, a característica dela de produção de ovos, entendeu? Ela tinha um determinado fator, uma determinada quantidade de produção de ovos, eu vou aumentar essa produção de ovos por meio aí de técnicas utilizadas no melhoramento. O melhoramento tem como base três tipos de frequência. Tem a frequência alélica, a frequência genotípica e a fenotípica. A frequência alélica seria o quê? Os alelos, né, constituindo que essa população ao longo das gerações. Ou seja, eu tenho um alelo que a gente pode representar pela letra A, tá vendo esse A grande, ou Azinho, que são os mais conhecidos, mas a gente pode colocar qualquer letra do alfabeto, beleza? Então, a gente chama esse aqui de Azão e esse aqui de Azinho. Já a frequência genotípica está relacionada ao par desses alelos, por exemplo, Azão, 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 Azinho e Azinho, Azinho. Ou seja, é o que? O par, a união desses alelos, formando o que? O genótipo. Entendeu por quê? O genótipo é o conjunto dos genes, tá? Que vai expressar naquele indivíduo. Por exemplo, de acordo com a minha genética, eu tenho um conjunto de genes que, por exemplo, Azão, Azão, exemplo, o animal vai ter o pelo preto de determinada raça. Já se for Azão, Azinho, esse animal vai ser mesclado, entendeu? Então, assim, o gene, né, essa característica do genótipo, ele vai estar relacionado à expressão, né, de acordo com a pelagem, de acordo com alguma condição desse animal. O fenótipo é o genótipo, ou seja, essa característica desse animal que está relacionada à condição natural dele, ou seja, genótipo é algo que está dentro dele, que está inserido no DNA dele. É isso que quer dizer. Mas o fenotípico vai ser o genótipo mais o ambiente. Por que genótipo ambiente? Vamos lá. Um animal, o que eu falei da ave? Ela tem a característica de produzir grande quantidade de ovos, beleza? Essa grande quantidade de ovos está entrelaçada à condição do ambiente, porque se ela não receber uma boa nutrição, ela vai expressar as características de grande produção de ovos? Não. Então, beleza. Vou apagar aqui para explicar esse equilíbrio. Vamos lá. Esse equilíbrio, que é chamado de Hardy-Enver, é o seguinte. É um estudo que vai possibilitar a distribuição e a mudança da frequência dos alelos, ou seja, a mudança desses alelos sob influência de 4 forças evolutivas, que no caso é a seleção, deriva genética, mutação e o fluxo gênico, beleza? O que acontece? Nesse equilíbrio, eu vou retirar essas 4 forças, eu vou retirar a possibilidade de ocorrer mutação entre as populações que eu quero estudar, eu vou retirar a possibilidade de acontecer o fluxo gênico, no caso é a migração, né, dessa população que está dentro do meu estudo. Eu vou tirar a possibilidade de acontecer a seleção natural, ou seja, do ambiente influenciar, né, no indivíduo, colocando indivíduos mais adaptados ao meio, consequentemente, e eles sobreviverem e outros morrerem. Eu vou retirar essa seleção natural. E em relação à deriva genética, que ou seja, a alteração desses alelos ao longo da geração. Eu vou retirar essa alteração deixando constante. Por isso que a gente chama de equilíbrio.
eu vou fazer um estudo para equilibrar a minha pesquisa. O que acontece? Existem, fórmulas que envolvem esse estudo de Hardy-Ember. A primeira fórmula, que é da frequência genotípica. Essa fórmula está relacionada a uma fórmula da matemática, tá? Que é... O que é a matemática? Ela não tem aquela função ao quadrado? Então, por exemplo, na matemática eu tenho x, exemplo, mais y ao quadrado. Isso aqui é uma função o quê? De segundo grau, né? No genotípico, é como se fosse esse x fosse o alelo predominante, que no caso eu vou colocar como azão, que a gente já viu. E o y como azinho. Então, azão mais azinho ao quadrado, né? Só que de acordo com esse estudo, eu tenho que azão, por ele ser predominante, ele vai ser igual a letra P. Predominante P. E azinho vai ser igual a letra Q. Porque a gente não tem P e Q. Então, eu vou fazer uma substituição. Então, eu vou colocar P mais Q ao quadrado, tá? Dessa fórmula, eu vou abrir ela, de acordo com a matemática, que ela é de segundo grau. Então, eu tenho P vezes P, vai dar o quê? P ao quadrado. P ao quadrado mais 2 vezes P, Q, 2 vezes P, Q, mais Q vezes Q, que é Q ao quadrado. Essa vai ser a fórmula da frequência genotípica. Então, vamos lá apagar. Então, beleza. P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. É a fórmula da frequência genotípica, beleza? E a gente viu que A é igual a P, azão é igual a P, não esqueçam disso, azinho é igual a Q, certo? Então, se azão é igual a P, vocês concordam comigo que aqui eu tenho P vezes P mais 2PQ, e aqui eu tenho Q vezes Q. Q não é igual a azinho, então eu vou colocar azinho, certo? Mais 2, azinho, mais azão e azão. Aqui é a minha frequência genotípica, tá vendo? É a minha frequência genotípica. Então, nessa fórmula eu consigo ver que eu tenho um azão, 2 azinho e um azinho. Grava isso. É como se tivesse um aqui na frente e um aqui na frente. Então, eu tenho a proporção de 1 para 2 para 1. Beleza? Vamos lá, pessoal, para o exemplo prático. Se A é recessivo, azão tem frequência de 1/800. Qual a frequência de azinho? Vamos lá. Azão, ele é recessivo. Se ele é recessivo, vocês concordam comigo que azão é igual à letra Q? Porque Q não indicava o alelo recessivo? Beleza. Então, se azão é Q, azinho é P. Beleza? Então, azão é Q e Pzinho. Azão é Q e azinho é P. Ou seja, o dominante agora vai ser azinho, e o recessivo vai ser azão. Então, beleza. Azão e azão tem frequência.
razão, ou seja, ele é igual à frequência de 1 em 800. Vamos lá ler. Razão tem frequência de 1 em 800. 1 em 800. Esse em é a mesma coisa que dividir, por quê? Eu tenho que esse par de alelo razão tem 1 em 800 e divido. Então, razão, ele é 1 sobre 800 e divido, que é o total. Vamos lá, pessoal, continuando. Razão não vai ser igual a 1 dividido por 800? Beleza. Vamos substituir o que representa, ou seja, o alelo recessivo, tá? Porque tá falando que a razão é recessiva, então ele é aqui. Então, vou colocar que é igual a 1 dividido por 800. Eu tenho um expoente elevado aqui, que é 1, e esse também tem 1. Então, eu tenho um aqui e um aqui. Como é a mesma letra, eu vou só somar esses expoentes, que vai ficar que ao quadrado é igual a 1 dividido por 800. Mas e aí? Eu preciso achar o valor desse gene e do alelo. E aqui eu tenho dois genes, o que eu vou fazer? Colocar esse valor na raiz. Então, eu vou colocar aqui é igual a raiz de 1 dividido por 800. Que, então, vai ser 1 dividido por 800, que eu vou primeiramente dividir para depois tirar a raiz. Então, eu vou dividir 1 por 800 primeiro, que vai dar 0,00125. Que vai ser igual, tá? Ao que? 0,035. Que não é a mesma coisa que A. Então, A é 0,035. Então, eu já tenho a porcentagem de A. Desse alelo. Agora, eu tenho que saber de Azinho. Então, deixa eu apagar aqui um instante. Vamos lá. A gente sabe que o alelo dominante mais o recessivo, a sua expressão, ou seja, a expressão alélica desses dois, vai dar 100%. E que 100% é a mesma coisa que 1. Então, A mais Azão mais Azinho é igual a 1. E aqui nessa questão a gente tem um valor de Q. E Q, ele não é recessivo, então Q é igual a A. Q é igual a A. Então, beleza. Se Q é igual a esse Azinho, ó, se Q é igual a Azão, que o Azão tá falando que ele é o recessivo, então eu vou colocar aqui, ó, nesse valor que é o Q, e esse que é o P, não é? Que é igual a 1. Então, vai ser 0,035 mais P é igual a 1. Aqui eu tenho P igual a 1. Esse valor eu vou passar para o outro lado, porque letras para um lado, números do outro. Então, 0,035. Beleza? O que acontece? Esse P, então, vai dar 0,9646. Então, beleza. Vamos apagar aqui. São muitas informações. Certo? São muitas informações. Então, o que eu sei que é 0,035. Beleza? Por quê? Vamos lá. Se eu pegar esses dois valores e somar os dois, vai dar 1, beleza? Então, tô quase lá. Vamos lá, qual a frequência de Azão Azinho? A gente sabe que na forma da frequência genotípica, a gente tem o 2 vezes o heterozigoto, quer dizer, Azão Azinho. Então, 2 vezes Azão Azinho. O que eu vou fazer? Uma substituição. Porque aqui não tenho ele se multiplicando, 2 vezes o Azão vezes o Azinho. E o Azão não é Q e o Azinho não é P. Então, 2 vezes a Azão, que é Q, que é 0,035 vezes 0,96
certinho? E 46, dá pra entender? Então, vamos lá, 2,03535 vezes 0,9646, tá? Que, nesse caso, a gente vai achar que a frequência do heterozigoto vai dar 0,06819. Ou seja, esse valor, se eu multiplicar por 100 ainda, eu colocar ele em porcentagem, ó, eu vou arrastar essa vírgula para cá e para cá. Vai ficar aqui 6,819, ou seja, 6,819%. Então, chegamos aí à frequência de azão e azinho, tá? A frequência do heterozigoto.